Bom dia, boa noite, ouvintes da Palavra de Deus. Estou aqui para trazer mais uma vez a Palavra de Deus, a Palavra do Senhor Jesus. Como vós estão vendo, e disse Jesus: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue, de modo algum, andará em trevas, mas terá a luz da vida. João 8, 12. Que maravilha essa palavra, né? Para aqueles que procuram a luz, né? Para aqueles que vagueiam em trevas, procurando um objetivo na vida, né? Procurando Deus, quem sabe, procurando no conhecimento deste mundo, né? Na sabedoria deste mundo, nas filosofias deste mundo, nas filosofias orientais, no poder da mente, poder do pensamento positivo, né? Na astrologia, né? Nas religiões, né? Então está aqui, porque tudo isto, todo esse conhecimento, né, que estão aí à mercê para todos nós que estão aí no mundo, não define, né? Não define, só faz a pessoa ficar numa ilusão, numa fantasia, porque não define não. Aqui, Jesus Cristo, né, está definindo para quem tem a sede da verdade, né, da luz, para quem verdadeiramente está no escuro, nas trevas, né, está cansado de sabedoria humana, sabedoria humanística, né, sabedoria deste mundo, né, veio agora uma definição para quem está buscando a verdade, né? Jesus disse: Eu sou a luz do mundo, né? Para aquele que está com sede, né? Quem tem sede, Jesus disse: Quem tem sede, vem a mim e beba da água da vida, né? Olha para você ver como é a simplicidade da palavra de Deus. Aquele que tem sede, vem a mim e beba da água da vida. Esta aí é a palavra de Deus, né? Esse aí é o Deus verdadeiro e a vida eterna. Esse aí é o verdadeiro Deus. Essa palavra, né? Esta palavra que tu vês neste vídeo aí é a palavra de Deus em João, o Evangelho de João 8, 12, né? No mesmo Evangelho de João, né, segundo João, eu vou ler aqui no capítulo 1 do Evangelho de João. O Verbo se fez carne. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Subentende, podemos entender, né, que Deus é o Verbo, né? No princípio, Deus era o Verbo, Ele era o Verbo, né? Então, desde agora podemos saber que Deus, a quem todos nós procuramos, é a palavra.
é o Verbo. É isto que você vê aí nesse vídeo, né? João 8,12. Isso é o Verbo. Uma palavra escrita é o Verbo. É Deus, né? É objetivo. É uma coisa definida. Deus é a luz, porque ele se define quem é Ele. Né? Então, quem dá crédito, quem está com sede de conhecer Deus, eis aí Ele, definindo quem Ele é. Ele é a palavra, né? Como continuar lendo aqui. Ele, né, este Verbo, estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. E sem ele nada do que foi feito se fez. Né? Diz que todas as coisas foram feitas pelo Verbo, foram feitas pelo Verbo, pela palavra. Todas as coisas foram feitas pela a palavra. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. É muito simples, Deus é simples, né? Está falando que tudo que foi feito, né? Tudo que está feito, né? O céu, o universo, os homens, os animais, foram feitos pelo Verbo, pela palavra. Né? Podemos ver lá em Gênesis, né? Em Gênesis, no primeiro livro da Bíblia, que disse Deus, né? Haja luz, e houve luz. Haja isso, haja aquilo. Tudo com o Verbo. Por isso que a palavra de Deus ela é para quem crê. Para quem crê. E não para... Jesus não falou aquele que crê será salvo. Não aquele que entender. A palavra de Deus diz aquele que crê. Né? Se você aí, ouvinte, que está ouvindo a palavra, né, de Deus, crê, né? Então, o Espírito Santo, né, vai te ensinar todas as coisas. Que a palavra de Deus diz que o Espírito de Deus, o Espírito Santo, né, vem aquele que crê e ensina para ele, revela para ele. É o Espírito Santo quem nos revela. Isso aqui eu não posso te explicar a palavra de Deus. Você lendo ela, você ouvindo, né, você vai ter fé e você vai entender, porque o Espírito Santo de Deus te explicará no mais íntimo do teu coração, do teu espírito. Né? Continuando aqui. Nele, né, no quem? No Verbo, estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Nele, neste Verbo, estava a vida. Se estava, ainda está. Neste Verbo, nessa palavra que tu veste aí, e que eu tenho me ouvido falar, está a vida. Né? A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Que a luz, quando você chega num quarto escuro e acende a luz prevalece, né? Não fica escuro mais, porque a luz prevaleceu. Então, a luz material, né? Agora é a luz espiritual.
a luz a qual eu vos falo é a luz do Espírito, luz do Espírito. Vosso espírito será iluminado. Por quem? Pela palavra de Deus, pela luz. Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Este veio como testemunha, a fim de dar testemunho da luz, para que todos crescem por meio dele. O João Batista, ele veio dar testemunho da luz. Podem ver, podem ouvir que eu estou falando da luz. Jesus Cristo, um homem que trouxe a luz. Jesus Cristo foi um homem o qual a luz estava dentro dele. E ele nos revelou essa luz, nos passou essa luz através da palavra. Ele usou a palavra, para que essa luz chegasse ao vosso espírito, ao vosso entendimento. Ele não era luz, mas veio para dar testemunho da luz, falando de João. Pois a verdadeira luz que alumia todo homem estava chegando ao mundo, Já está explicando o que eu já vos falei agora há pouco. A luz estava chegando ao mundo. Estava ele no mundo e o mundo foi feito por intermédio dele, e o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Que estamos falando dos judeus, dos israelitas, dos israelenses, lá daquele povo de Israel, no qual eles têm a promessa de ser a raça eleita, de um povo eleito de Deus, os judeus. E Jesus Cristo, nasceu, da raiz, dos judeus, veio da raiz de Davi, Por isso fala aí, Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Algum enfermo lá clama, a ele. Jesus, veio dos judeus. Então, mas Jesus Cristo, que é a luz, veio ao mundo, veio para o povo, através de promessas, para o povo judeus. Mas, como diz aqui no Evangelho de João, no capítulo 1, versículo 11, veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Todos nós sabemos, através da palavra de Deus, que os judeus, rejeitaram a Jesus, e falaram para Pilatos naquele dia: crucifica-o, crucificam-o. Apesar deles terem visto as obras que Jesus Cristo fez, obras tais quais nenhum homem havia feito, Eles viram, mas não receberam. Mas a todos quantos o receberam, aos que creem em seu nome, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. Aí que maravilha, ó. Quando aquele povo israelita, aquele povo judeu rejeitou Jesus Cristo, rejeitaram a luz, estava dando oportunidade para nós, que não somos israelitas, que não somos judeus, estava dando oportunidade para nós, como que diz aqui, que ele veio para os seus, e os seus o rejeitaram. Mas todos aqueles que o aceitaram, que acreditaram nele, que creem no seu nome,
teve o poder de se tornarem filhos de Deus, né? Aqui fala claramente que os filhos de Deus, aquele que aceita a palavra de Deus, aquele que aceita Jesus Cristo, que trouxe a luz, que trouxe a palavra de Deus, teve o poder e tem de se tornar filho de Deus. Você pode se tornar filho de Deus agora, neste exato segundo. Crendo nesta palavra, você pode se tornar filho de Deus, apenas assim, como o ladrão da cruz, né? O ladrão da cruz, até aquele momento, ele só tinha feito o mal, era um ladrão. Só Deus sabe quantos pecados ele fez, quantas coisas erradas, quanta coisa ruim, quantas pessoas ele prejudicou. Estava ali para seguir com seus pecados para o inferno, né? Mas ele reconheceu Jesus ali no último momento e Jesus Cristo disse para ele: hoje mesmo tu estarás comigo no paraíso. Então o que o ladrão fez? Não fez nada, não se batizou, não devolveu dízimo, não teve religião nenhuma, mas apenas naquele segundo ele reconheceu que Jesus Cristo era Deus, que esta palavra é Deus. Ele reconheceu isso. Então ele se tornou filho de Deus. Ele se arrependeu, reconheceu a Jesus Cristo, como você agora neste momento também pode reconhecer Jesus Cristo nesta palavra. Porque a fé vem por ouvir a palavra de Deus. E se você crê, será salvo. Será o que? Salvo. Filho de Deus, se tornará filho de Deus. Aos quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. Porque aos quais não nasceu da vontade da carne, não nasceu da vontade da sua mãe e do seu pai. Né? Aqueles que nascem agora da palavra, ouvindo a palavra, lendo a palavra, está nascendo do Espírito. Não é da vontade da carne, não é da vontade do seu pai, de sua mãe, não é segundo o sexo. Alguém que fez sexo com uma mulher, um homem que fez sexo com uma mulher, teve um homem. Não é este nascimento, é o nascimento da palavra, de crer na palavra. Né? Aí se torna filho de Deus. Né? Aqui no versículo 14. E o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. João deu testemunho dele e clamou, dizendo: este é aquele de quem eu disse: o que vem depois de mim passou adiante de mim, porque antes de mim ele já existia. Então a João Batista falando que esse era de quem eu falava, era o que vinha após mim e passou adiante de mim, Jesus Cristo. Né? Porque ele já existia antes de mim. João Batista estava falando que a luz, que esta palavra que vocês veem, que vocês escutam, já existiam antes de João Batista. Deus já existia. Lembrem do que foi dito no início. No princípio era o verbo, e o verbo era Deus, e o verbo estava com Deus, e tudo foi feito pelo verbo, tudo foi feito por essa palavra. Ele já existia. Né? João Batista explicando que aquele homem Jesus Cristo, né, que tinha ali 33 anos, né, no qual ele morreu com 33 anos, ele já existia antes dele nascer, né, da Virgem Maria, ele já existia. Estava ali a carne. Mas o que estava dentro de Jesus, homem, era a luz dos homens, era
Deus, o Filho de Deus. O Filho de Deus, quem é? A palavra de Deus. Essa palavra é o Filho de Deus. Então, Deus se manifesta neste mundo pela palavra, através da palavra. É assim que você enxerga Deus. Como enxergar Deus? Lendo a palavra, ouvindo a palavra, vendo a palavra, você está enxergando Deus. Muito simples, né? Muito simples. É tão simples que os sábios deste mundo não entendem. É tão simples que aqueles que se dizem sábios não entendem. Porque essa palavra veio para as pessoas simples, né? Aqueles que se acham sábios não vão entender. Pois todos nós recebemos da sua plenitude, e graça sobre graça. Porque a lei foi dada por meio de Moisés, a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Ninguém jamais viu Deus. O Deus unigênito que está no seio do Pai, esse o deu a conhecer. Falando que ninguém jamais viu Deus, mas agora Deus manifesta ao mundo, ao homem, através da sua palavra. Como diz a palavra de Deus, pela graça sois salvos. Jesus Cristo trouxe a verdade e a graça. A graça de Deus em seu coração manifesta agora para você entender esta palavra. Você crendo nesta palavra, o Espírito Santo te dará entendimento, mesmo que você seja sábio, se humilha perante essa palavra simples da palavra de Deus, e o Espírito Santo virá. Ele vem para aquele que se humilha, para aquele que é humilde, o Espírito Santo se manifesta. Para que é ensino, o Espírito Santo vos ensinará todas as coisas. Se vocês, aqueles que Jesus disse assim, aqueles a quem meu Pai tem ensinado, virá a mim. Então você, se Deus ensinou já para a sua alma, para o seu espírito, você vai entender esta palavra aí. Porque Deus te ensinou e você vai aceitar ela de bom grado. Por quê? Porque Deus te ensinou. Então, como a palavra de Deus diz, as minhas ovelhas conhecem minha voz, Então eu sou conhecido das minhas ovelhas. Jesus Cristo falando, Aquele que vem a mim, jamais lançarei fora. Então, se você vai a Jesus, se você vai a essa palavra, é porque você é ovelha de Deus, você é de Deus. Porque Deus te ensinou, porque você conhece a voz do teu Pai que é Deus. Se teu Pai que é Deus te ensinou, então você vai conhecer a voz dele nestas palavras aí. E na palavra que eu estou falando, você vai conhecer Deus. Então, que você possa mesmo crer e decidir a partir de agora, a partir deste momento, você decidir por examinar as Escrituras, porque nelas é que tem a vida eterna. Você vai continuar lendo esta palavra, o Espírito Santo vai entrar dentro de você e vai te dar entendimento, vai te dar sede de você analisar, examinar as Escrituras, a palavra de Deus. E aí você vai se tornar forte em todos os sentidos. Você não vai ser apenas um sábio segundo o mundo. Você vai ser um sábio de Deus. A sabedoria de Deus. Essa é a glória do homem. É conhecer a Deus. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. João 8, 32. E em nome de Jesus Cristo, você fecha seus olhos agora que eu vou fazer uma oração
para que o Senhor Jesus Cristo confirma a sua entrada no reino da eternidade. A partir de agora, deste momento que você crê, o Espírito Santo se manifestará na sua vida. Feche os seus olhos, porque o que eu estou falando é uma oração. Deus, Pai de Jesus Cristo, abençoa essa pessoa que ouve a tua voz, a tua palavra, Pai, porque tu és Deus. Tu és esta palavra e tu és Deus. Abençoa essa vida, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Abençoa essa vida, escreva o nome dela no livro da vida e dá sede a ela de ler e ouvir esta palavra, Pai, que é a solução, que é um Deus que define, que é um Deus de objetivo, de objetividade, é um Deus que define, não como os Deus que nos traz ilusões e fantasias, né? Que nos deixa indefinido, que nos deixa na ilusão, mas tu define, tu disse, eu sou a luz do mundo, eu sou a ressurreição e a vida, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. É um Deus que define, né, que não deixa ninguém enganado, que não tira todo mundo da ilusão e da fantasia. Ó Pai, abençoa essa vida que crê nesta palavra agora. Em nome de Jesus Cristo, escreva o nome dela no livro da vida e a partir de hoje que ela seja um filho de Deus, porque creu e ouviu esta palavra e creu e vai, meu Deus, praticar esta palavra e que aprendeu e fazer conforme está escrito esta palavra para que ela possa entrar na cidade pelas portas, Pai. Uma cidade celestial, não a cidade que os judeus esperam, uma cidade terrestre, né? É uma cidade celestial, uma Jerusalém celestial espiritual, né? Não existe nenhum milênio, não haverá nenhum milênio aqui na terra, porque o milênio nós já vivemos, né? Que o milênio, a palavra de Deus diz, o milênio é uma forma de figura, né? Que o milênio para Deus, só Deus sabe dos tempos, né? Nós já vivemos o milênio, né? Nós já estamos ressuscitados. Aquele que creu nessa palavra, aquele que crê nessa palavra já está ressuscitado o Espírito, né? Essa palavra ressuscita o Espírito, né? Como diz ali em Colossenses 3:3, né? Se já ressuscitaste com Cristo, olhai para as coisas do alto, né? Não para as coisas que são da terra. Então, o Espírito é vivificado pela palavra. O Espírito Santo dá entendimento desta palavra. Então, agora haverá Jesus Cristo vindo pela segunda vez, que ele já veio a primeira vez, vindo pela segunda vez nas nuvens, né? E qual aquele que tiver com o Espírito ressuscitado, né? Irá com Jesus, os seus corpos ressuscitarão, sairão das sepulturas e se unirão ao seu Espírito e irão para a cidade espiritual, a cidade de Jerusalém celestial. Não Jerusalém, não Israel, mas é uma Jerusalém celestial. A palavra de Deus não diz que haverá um reino na terra, né? Que Deus vos abençoe, tá? Eu sou Gilmar, que Deus vos abençoe hoje, agora e para sempre, amém? Graças a Deus.